Já Boa noite coloquei a para gravar. todos e a todas. Hoje estamos aqui com a professora Karen Godoy Silveira Barbosa. Em nome da professora Vânia, eu dou boas-vindas a todos e todas nessa noite para poder assistir a aula da professora Karen, que tem como título Lugar das Crianças Praticantes da Religião de Matriz Africana na Escola. A professora Karen, ela é mestre em educação pela Universidade Federal do Rio Grande, é pedagoga pela mesma instituição, é especialista em psicopedagogia institucional, educação especial e inclusiva e gestão escolar, além de ser professora na cidade do Rio Grande. Karen, eu passo a palavra para ti e qualquer coisa que tu for precisando, vai nos chamando. Tá bom. Boa noite a todos e todas, então. Pessoal, estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Sim. Eu ainda estou um pouco engasgadinha dessa crise de alergia que eu tive agora há pouco. Bom, então, como o Luiz comentou, né, essa temática, como diz, parafraseando a professora Vânia, né, ela nos é muito cara, pois é um lugar de fala, no caso da pesquisa que eu realizei durante o mestrado. Então, basicamente, eu trago também, me apoio em materiais que me são daquele tempo ainda na pesquisa do mestrado. A minha pesquisa girou em torno desse lugar das crianças, né? O nosso grupo de pesquisa do Recidade, ele sempre busca o lugar e os espaços, né? Sendo das crianças, ou dos jovens, ou das pessoas, né? De um modo geral, e de tudo aquilo que nos é, então, empático, no sentido de ter uma educação, uma praxis dentro da escola. E esse lugar dessas crianças praticantes de religião de matriz africana na escola, eu trago na perspectiva, hoje, eu tenho outros pontos assim para colocar e citar, no sentido por exemplo, eu trabalho na escola de educação especial, e na escola de educação especial, hoje, tenho esse contato com jovens, né, crianças e jovens praticantes da religião de matriz africana, autistas. Então, é um outro olhar ainda mais apurado, né, nesse sentido de ter outra perspectiva agora para, então, olhar esse lugar, né, e vislumbrar outras possibilidades. Pode passar, Luiz. Então, com essa relação a essa praxis antirracista que a gente pretende, né, sempre colocar como uma forma de uma educação antirracista, essa prática pedagógica, para promover essa praxis, então, e valorizar essas vivências desses sujeitos historicamente visibilizados. Por que eu coloco o quê? Né? Para a gente conseguir falar dessa prática pedagógica que promove essa praxis antirracista. Nessa escola onde eu apliquei esse estudo do tempo do mestrado, era uma escola que já trabalhava em torno da Lei 10.634, né, de 2003, a qual insere na história, né, no ensino da história, e de um modo geral da escola, no currículo da escola, o ensino das tradições e da história africana. Nessa escola, na qual eu fiz essa pesquisa, naquele tempo a gente tinha um projeto de professoras negras que trabalhavam a Lei 10.634, né, com êxito, porque trabalhavam um ano inteiro, não era só no mês de novembro, como a gente acaba vendo na maioria dos espaços. Então, elas são muito comprometidas, né, eu ainda posso dizer que são, porque uma das professoras, no caso, uma das irmãs desse projeto, elas trabalhavam na mesma escola e ela segue trabalhando, a outra já se aposentou, a professora Marisa, e a irmã dela, a professora Marlene, me fugiu agora o nome, mas acho que é Marlene, ela segue trabalhando nessa escola. Pode se passar, Luiz. Quando eu pergunto o quê, no primeiro momento, é para chegar na segunda parte da frase, no caso, para que a gente diga para quê. Então, para quê? Para o reconhecimento e valorização dessas vivências. Para reconhecer essas crianças enquanto sujeitos, né, sujeitos que praticam essa religião,
que são invisibilizados dentro da escola, que não podem, geralmente não podem falar e não podem comentar sobre essas situações. E mais adiante eu vou trazer ali um diálogo que sempre me foi muito marcante naquele período da pesquisa, porque era um diálogo de roda de conversa, né? Na educação infantil, naquele tempo eu estava no nível, então no nível 1 da educação infantil, as crianças desenhando e conversando e me perguntando, me questionando coisas, né? Mas depois a gente vai conseguir chegar lá. E esse sujeito histórico invisibilizado, então... Pode passar, Luiz, por favor. Então, para quem? Né? Para quem que nós fazemos essa educação antirracista? Então, para a valorização dessa vivência e para quem? Para os sujeitos historicamente invisibilizados. Então, não necessariamente também crianças negras, mas, na sua maioria, crianças negras que praticam as religiões de matriz africana, mas também para as professoras. Então, quais são esses sujeitos invisibilizados? Né, neste lugar de fala da escola. Nesta escola existia este projeto de trabalhar esta lei 10.634 para que a partir deste, né, sejam vistos e sejam visibilizados todos esses sujeitos. Mas na maioria das escolas, né, ou melhor, todas praticamente, né, sem ser essa escola que nós trabalhávamos na época, esse projeto, esse reconhecimento, essa valorização desses sujeitos, ela não é colocada, né? Ela não é aceita. A gente sabe de relatos e de crianças que, por exemplo, não podem falar sobre a sua religião, sobre a sua prática, né, de matriz africana, porque até hoje a gente tem no currículo, por exemplo, da escola regular, um ensino religioso, né? Ou então, posto religião. Então, foi um tempo que eles tentaram colocar um outro nome, tentaram disfarçar, dizer assim que, né, fosse alguma coisa mais como psicologia, como uma sociologia, mas acaba não indo para esse lado, né, e sempre sai no currículo como religião. Saindo como religião, eu não posso chegar depois de um final de semana e convidar os meus colegas, por exemplo, eu criança, né, a Karen criança, chega na escola e leva a bala, né, da sessão, por exemplo, que teve no final de semana. E aí essas pessoas, elas têm esse preconceito de não aceitar o doce, de não comer o doce, né, dessas crianças, ou então até os pais orientarem, dizer, não aceita o doce que o fulano leva e tudo mais, né. E quando eu digo isso, a gente pode parecer assim, mas não acontece mais, isso já foi o tempo, né. A gente sabe eu passei por isso, né, colegas, né, de profissão, outras professoras, né, não quererem comer uma coisa que nós levássemos, né, as professoras praticantes dessa religião, porque elas não, né, eu acho que não vai, acho que tem feitiço nesse doce, né, nessa comida. Então, pode parecer estranho, né, mas eu lembro, e o Luiz deve lembrar também que ao mesmo tempo que nós estávamos em função de pandemia, né, nesse monte de quadradinho aqui que nós vivíamos da pandemia, e nós vivíamos toda a questão política lá fora, né, com relação a movimentos anti-vacinas e todas as coisas ruins que a gente viveu naquele tempo, que foram muito difíceis. E hoje a gente olha para trás e pensar que a gente conseguiu passar por tudo isso, né? A gente perpassou esse tempo e a gente conseguiu ultrapassar aquele limbo todo que nós vivemos, né, no tempo da pandemia. E eu acho que, por fim, das situações todas que a gente vivenciou dentro da escola, né, uma coisa eu acho que ficou daquele tempo, que a gente conseguiu transpassar, a gente conseguiu, sei lá, transpor muitas coisas no sentido daquilo que se realmente é certo do que é crença, entende?
Eu estou tentando me expressar no sentido de que, será que só aquilo que é certo, só o que eu entendo por certo é o certo? Então, hoje, a gente já tem mais espaço, já consegue mais situações em que a gente consegue abraçar outras situações e transpor esse momento, né? Pode passar para mim, Luiz, por favor. Então, desses caminhos percorridos neste trabalho que eu fiz com essas crianças, então a gente citava, naquele momento, as crianças pequenas e bem pequenas. Como eu disse para vocês, hoje eu trago outras nuances no segmento de pesquisa, né? Porque acaba que, por mais que a gente nunca, a gente não vai sempre pesquisar e continuar sempre no mesmo caminho, né? Mas a gente tenta implementar os estudos. E eu fico sempre tentando voltar nesse eixo inicial, que era subverter essa hegemonia da prática pedagógica que nós tentávamos naquele tempo com as crianças pequenas. Esses caminhos que nós percorremos lá, com as histórias infantis, nós contamos a história tradicional que todo mundo conta em novembro, né? Claro que a gente contou. Até essa foto, esse registro é desse momento, da menina bonita do laço de fita. Todo mundo conhece essa história. Mas tem tantas outras formas de trabalhar, né? Nesse mesmo período, a gente também fez oficinas de lambe-lambe, dos cartazes, com frases, né, que as famílias trouxeram, que as famílias levaram. Nós conseguimos implementar situações em que a gente fez oficinas de turbante, e aí nessas andanças de oficinas, e isso tudo bem implementado mesmo no mês de novembro. Nós, na educação infantil, tínhamos, nessa sala de aula, nós tínhamos apenas 3 crianças negras. E eu sempre chamo atenção para isso, porque na ficha da matrícula, essas crianças não eram negras, essas crianças eram brancas, né? E sendo que elas eram, 2, no caso dessas crianças, eram irmãs de uma outra ex-aluna minha, no caso, naquele período. E essa menina, ela era negra, né? E a mãe era branca e o pai era negro, mas ela era negra. As irmãs gêmeas eram mais claras que ela. E a mãe entendeu na hora da matrícula de colocar, porque para colocar a cor, desculpa, pessoal, eu continuo com uma dificuldadezinha para respirar, mesmo tomando antialérgico. E essa mãe, na época, entendeu que essas filhas eram brancas, né? E sendo que essa menina que era a pele mais escura, as 3 consideradas negras. O que eu quero dizer é que as pessoas tentam demover, né, essas situações para normalizar ou serem melhor aceitas, de repente, assim como as pessoas que praticam essa religião e tentam se esquivar e não dizer, né? Então, por muito tempo, também houve aquelas situações que as pessoas, eu sou espírita. E aí as pessoas, os espíritas kardecistas, começaram a se incomodar e tem que dizer que são espíritas kardecistas. Porque o que é umbandista quer dizer que é espírita. Que é candomblecista, ou que é do Batuque, no Rio Grande do Sul, que equivale ao candomblé da Bahia, e de outros estados. Essa forma de se apresentar é muito complicada, é muito difícil. O que eu também tenho para compartilhar com vocês com relação a essa dificuldade de se identificar como, também passa por mim a questão de, por muitas vezes, não ter sido validada com os meus discursos, no sentido de é uma branca na religião de matriz africana. Então, também passei por algumas situações complicadas no sentido de não ser aceita e também talvez não ter lugar de fala,
né, numa escola em que, desde a diretora, que era negra, as professoras negras que faziam parte de todo esse projeto da Lei 10.634, e aí, então, chega uma professora que está fazendo uma pesquisa, né, na verdade, eu já trabalhava lá nessa escola quando eu entrei na seleção do mestrado, e a questão era o quanto eu me validava também, o quanto eu me colocava nesse lugar de fala, né? E nesse período que a gente fez essas oficinas de turbante, também teve uma situação, né, não digo estranha, mas uma situação que foi, no mínimo, curiosa. A minha colega, que era negra, quando eu propus fazer a oficina de turbantes, a minha colega disse, mas eu não sei fazer nenhuma amarração de turbante. E aí ela, então, disse, não, mas eu sei. Tá, então, né? E aí eu fiz vários nós e amarrações diferentes em várias crianças, né? Inclusive nela. E foi quando ela me olhou e disse, aí ela disse assim, tu tem uma negona por dentro. Essa foi a frase dela de, assim, né? De surpresa, porque ela disse, como é que tu sabe fazer tudo isso? Né? Nó africano, cabeça, faixa, né? Turbante e tudo mais. E aí eu disse, bom, é por conta da minha religião, né? E aí todos os nós têm um significado e tudo mais. E ela disse, tá, mas então tu tem uma negona por dentro. E o meu apelido virou negona. Então ela me chama de negona até hoje, né? E chamo ela de negona de volta. Mas pode passar, Luiz, por favor. Aí, né, com a permissão dela, óbvio, e das crianças já à época também, né, essa é a minha colega da época, e nós com vários nós diferentes ali, de turbantes e tudo mais, né, e nessa turma é uma turma de berçário, então nesses registros até nem aparecem essas crianças menores, que eram as únicas negras que nós tínhamos, né, e sendo que tenho ali uma criança especificamente, que era filha de uma professora da escola, que era praticante dessa religião, que é praticante dessa religião também, né? E quando da minha surpresa, da última vez que nos encontramos há pouco tempo, ela me contou que ele está, né, se desenvolvendo e tudo mais na religião. E ela dizendo que, na época, ela já comentava comigo quando ele era bebê, né? Que ela não queria que ele fosse ter esse compromisso e tudo mais, não sei o quê. Então, na verdade, me saltou aos olhos de comentar isso com vocês, porque é uma situação bem recente de eu ter encontrado essa professora e ela ter me contado essa curiosidade sobre o filho, né? E ele dizendo que, porque aí também é de uma vertente diferente da minha, em que eles têm conhecimento dos santos e tudo mais, e ele disse para ela, conseguiu dizer agora, ele deve ter em torno de uns 10, 11 anos mais ou menos, deve ter mais ou menos a idade da minha filha menor. E ele disse para ela que ele está pronto para receber o santo, caso o santo queira vir. Então, achei muito interessante, porque eram coisas assim que eles reproduziam, né? Daqueles que viam as situações em casa ou que frequentavam com seus pais, eles também reproduziam na escola, né? Como forma de brincadeira mesmo, né? Como uma forma de compartilhar aquelas vivências deles de final de semana da família. Nesse outro registro, eles estão colando os cartazes de lambe-lambe, né, que a gente chama, que as famílias trouxeram frases, né, e nós fizemos e imprimimos para colar pela escola, né. Então, foi um olhar da escola também em permitir que essas crianças bem pequenas pudessem colar pela escola esses cartazes, para que então também pudessem compartilhar com os debates e com as discussões, né, a respeito do tema. Pode passar, por favor. Esse é um registro da Expo Afro, que essa era o ponto alto do ano, né? Quando chegava o final de novembro, geralmente toda a escola regular, ela faz apresentações de final de ano, né? Um evento, seja artístico, cultural,
exposições ou até mesmo apresentações, né, de danças e temas conforme a demanda do ano letivo da secretaria. E, na verdade, esse é um evento que ainda existe, né? Agora uma amiga nossa, em comum, né, Luiz? A Priscila é diretora agora lá do Bucos, e parece que esse ano acho que ano passado não conseguiram realizar a Expo Afro da maneira como ela acontecia antes, né? Mas agora eles vão compartilhar esse ano, né? Vão divulgar e tudo mais. Até porque a professora Marisa, ela está aposentada, mas ela fez uma parceria forte com a PRI, né? Então, tem outros professores que já se aposentaram também desse período, mas eles estão tentando esse ano, né, reconduzir a Expo Afro no mês de novembro, que é o tradicional Novembro Negro, né, trabalhado. Então, esse é um cartaz, acho que da abertura da Expo Afro daquele ano. E como a escola toda ela trabalha usando essa lei como base, né? Então a gente tem um fundo de trabalho de projeto, né? Pode passar, Luiz. Aí mais um registro deles colando os cartazes de Lambe Lambe. Existe uma história do povo negro sem o Brasil, mas não existe uma história do Brasil sem povo negro. Acho que é essa frase que diz nesse cartaz, né? E naquele tempo eles colaram exatamente na altura deles, né? Alguns a gente colou mais ou menos assim, um pouco mais alto. A gente precisei das atendentes para me ajudar. A gente levantou eles e eles colaram os cartazes mais ou menos na altura dos olhos dos outros alunos maiores, né? Mas como essa temática e essa vivência eram com as crianças bem pequenas e crianças pequenas, né? Então eles colaram todos mais ou menos na altura dos olhos deles, para que eles conseguissem se sentir pertencentes àquele movimento, né? De fato, eles que colaram, e eles podiam passar depois, né, por todos esses espaços da escola, e eles poderiam ler é o que eu digo, né, fazer a leitura do desenho, esses bem pequenos, e os já letrados ou já alfabetizados também poderiam ler. As famílias também foram comunicadas de que essa fazia parte, né, do processo do projeto com eles, para que eles fossem, né, sentissem mais pertencentes ainda por ser na altura dos olhos deles, né, para eles, de fato. Vamos passar a Então, esse diálogo é aquele que eu comentei antes, que a gente estava numa roda de conversa do início da tarde, e eles estavam comentando, acredito que fosse numa segunda-feira, num dia assim, tipo o início da semana, né? Então, ali eles estão comentando, né? Tem uma conversa de um menino contando que foi numa sessão, que tinha doce, que tinha bala, que tinha pirulito, e eles, assim, tinha a Mariazinha, né? E aí ele fala que estava tudo muito lindo, e aí tinha a Palmira, e aí eu perguntei, mas quem é a Palmira? E aí a menina, que era prima, eu acho, dele, disse, minha tia, a avó dele, né? Então, quer dizer que eles já tinham toda uma vivência fora da escola, né, enquanto parentes, e, né, além da mesma família, também compartilhavam a mesma religião. E aí ele tinha um irmão também, e eu comento, eu pergunto se o irmão foi com ele, e aí ele diz que gosta, né, eu gosto de ir, e a minha mana não gosta, a menina dizendo, né, a menina tinha uma irmã mais velha, eu acredito. E eu acho engraçado como a forma como eles dizem assim, eu vou também, mas com a minha avó nas coisas. Eles não dizem, né, na festa, na sessão, na reunião religiosa, enfim, né, são crianças, né, mas eu entendo que esse nas coisas é uma referência que os adultos usam, né, então quando os adultos se referem, não dão nome às coisas, né, na verdade, é muito interessante a gente não querer falar, parece não, é como se fosse proibido,
é como não fosse bem-vindo, bem-quisto nas situações, então eles já não fazem questão de dar nome à ritualística. Então, sei lá, a gente tem o costume popularmente de dizer, vou na sessão, eu vou no batuque, ou então, se as pessoas vão se referir algumas vezes, né, para me dizer assim, a Karen foi lá no Saravá. Então, quer dizer, mesmo sendo de um jeito parecendo, né, e é pejorativo, mas está sendo colocado o nome nisso. Agora, quando ela diz assim, eu vou com a minha avó nas coisas, é porque é uma coisa que ainda está muito né, enrijecida, engessada essa forma de se relacionar com a religião e de como a gente pratica, de como a gente faz, né, de como é a nossa vida religiosa e naquilo que a gente acredita. E aí eles começam a me indagar no sentido de que ele me viu lá, esse menino, nesse dia, dessa festa que ele estava contando. E aí ele me questiona por que eu vou lá, se eu sou de lá também, entendeu? Aí eu explico, né, nesse texto ali, nesse recorte, explico para ele que, na verdade, eu vou neste pai de santo, porque ele é o pai de santo da minha mãe de santo, né? E aí ele entende, ele consegue compreender essa explicação toda que eu dei para ele, né? E expliquei da forma que era, porque é exatamente essa situação. Eu não queria que ficasse uma situação de mais pudor, né? No sentido de que ela também passou a não falar mais que ia nas coisas. Toda vez que eles compartilhavam essas histórias nas rodas, passaram então a dizer: eu fui na sessão, eu fui no batuque. Ela começou a dizer, né, com todas as letras, porque ela se sentiu à vontade e entendeu que estava tudo certo. Então, eu acho que tem muito disso, de uma forma de subverter essa hegemonia dentro da escola, dessa prática pedagógica, é o escutar, compartilhar, escutar e compartilhar as verdades com eles, né? Com todos eles, não interessando a idade, sejam maiores, sejam menores. E nessa mesma época do meu projeto de pesquisa, então eu ainda estava, né, compilando materiais e compilando falas e escutando muito, né, e observando muito nesse período. Eu lembro que no primeiro novembro que eu estava lá na escola fazendo esse projeto, fazendo a pesquisa, eles fizeram uma roda de conversa e a Marisa, na época, deixou todo mundo muito à vontade para quem quisesse ir, né, com a sua vestimenta, da sua religião, ou então que quisesse levar artigos e artefatos e seus itens, né, que usava na religião e tudo mais, para conversar sobre. E aí a gente teve muito relato, assim, muitas histórias bacanas e bonitas de se escutar, porque eram meninas, né, jovenzinhas lá do 8º ano, 9º ano, que estavam finalmente conseguindo se colocar e dizer o que eram e como eram, né? E às vezes, como a gente diz, dentro da nossa religião, no sentido de já são prontos, já são, né, bem trabalhados já há muitos anos e tudo mais, dentro da religião, e tinham vergonha de comentar, de dizer o que faziam, como faziam, né? E por que não podiam estar disponíveis, às vezes, para ir numa festa com os colegas no final de semana, que era porque tinham seus compromissos com a religião. Então, as coisas começaram a ficar muito mais soltas, eu percebo, naquele tempo, em que foi bem ajustado esse projeto, porque tinha toda essa condição de exposição e de trabalhos, de falar nas africanidades, mas a religião era uma coisa que puxava um pouco e dava uma segurada, no sentido de que conseguissem se abrir e se colocar. Como? Vamos passar, Luiz, por favor. Então, essas redes educativas e essas práticas antirracistas, elas eram basicamente com relação a esse ensino da cultura afro-brasileira, dentro da escola, que nós estávamos inseridos no BUCOS, né? Sendo que esse trabalho era anterior à lei.
E esse que é um fato curioso com relação a esse trabalho que era desenvolvido naquele tempo, que está sendo retomado nesse momento, agora nesse ano. Essa exposição e o trabalho das africanidades o ano inteiro, ele já acontecia anterior à lei, porque a lei ela é de 2003, como segue a lei da Barra, mas a cultura africana era trabalhada no ano letivo inteiro dentro da escola. E isso era muito interessante. Sendo que no novembro também começaram a fazer, depois de um tempo, jantares temáticos com comidas africanas, né? Comidas inspiradas na cozinha africana. E o curioso também de perceber que muitas comidas brasileiras, assim como na frase que diz que não existe a história, né, do Brasil sem o negro, essa cultura ela já é permeada em todos nós, né? Porque todos nós somos um pouco africanos lá no nosso início, na colonização de toda essa de todo esse Brasil todo misturado que nós somos, né? Então não podemos nos cercear de dizer que era como é que era batata com eu não vou lembrar agora o nome do prato. Eu acho que era mondongo. Acho que eram batatas com mondongo. Que estava no buffet do jantar, assim. E aí as pessoas... Olha, mas como assim? É uma comida que nós trazemos já daquele tempo, né? Inspiradas na cozinha. Pode passar, Luiz, por favor. Aí eu coloquei que precisamos falar sobre ocupar esses lugares, nesse sentido. Fiz questão de colocar essas imagens, porque são imagens de trabalhos realizados pelos alunos durante o ano, a exposição toda. Mas o que acontece? Aqui a gente ainda vê muito daquilo, assim, a representação da mulher negra, né? Trabalhos com mãos, e todo mundo preocupado em dizer que tinha que respeitar as diferenças e tudo mais, né? Só que a gente já entende que as coisas já mudaram, né? Daquele tempo para cá, eu acho que isso são registros de 2019, 2018, nós estamos em 2025, e a gente já vê que já é outro olhar, já deve-se ter outro olhar, já deve-se querer ocupar outros lugares, e como ocupar esses lugares, né? Como estar nesses lugares, como a gente se coloca. E mesmo assim, continuamos ainda vendo atrocidades, absurdos, racismo com crianças, seja no ambiente que for, seja na escola, seja na rua, seja, como eu li esses dias, que lembro foi alguma coisa daquelas séries das frases que estavam tendo ali, e eles falaram de parar de olhar, né, as crianças, principalmente as crianças, os jovens pretos, no sentido de que se estiver correndo, está fugindo, e se estiver parado, está acuado. Então, que nós tínhamos, a sociedade tinha que parar de enxergar eles dessa forma. Né? Pode passar, Luiz, por favor. Peraí. Mas, na verdade, eu queria finalizar com o sentido de que nós devemos, dentro da escola, pensar nessa praxis, pensar nessa prática antirracista, porque só assim a gente vai conseguir, mudar muitas outras coisas que nós ainda temos que mudar. Né? Então, hoje eu trabalho numa escola especial. Então, numa escola especial, como eu falei para vocês lá no início, que já são outros olhares de que existem jovens e crianças negras, autistas, e que são praticantes da religião africana, e já estão estigmatizados pelo autismo,
são estigmatizados pela sua cor, são estigmatizados pela religião. Então, até fica um caos engraçado no sentido de nós temos um menino negro que ele não fala, mas eu sempre digo que ele não fala, mas ele diz tudo. E ele não usa sinais de Libras, nem comunicação alternativa, porque na verdade ele já é um jovem de 20 anos, eu acredito, 19, 20 anos, e ele não fala, mas ele se expressa muito bem. E um dia ele viu a professora uma fitinha, assim, uma segurança no pulso, e aí ele, não sei o que ela disse que ia fazer ou que não iam fazer, e aí ele conseguiu dizer para ela que ele ia fazer alguma coisa, né, para ela fazer aquela atividade para ele, porque senão ele ia. Aí fez assim, né? Querendo dizer, senão ele ia fazer alguma coisa com relação a ela. Mas eu fico pensando que é isso, sabe? É essa inocência, é essa escuta que eles precisam ter. E hoje eu estou permeada por todos esses campos, né? Não só da criança, como da criança negra, como da criança praticante de religião africana. E como a criança autista, os jovens autistas também. Pessoal, muito obrigada pela escuta. E, na verdade, eu até coloquei ali para o menino, não sei como é que é o nome do menino que falou comigo, Luiz. É Gustavo. O Gustavo, então. Estou administrando 11 anos e meio do curso. Isso. Eu pedi para ele colocar a poesia aquela poesia que eu escrevi para ser publicada, A Lei do Amor. E, na verdade, como precisava de uma atividade, de uma situação, né? Então, coloquei ali para que vocês conseguissem ler essa poesia e identificar aqueles pontos ali que eu pedi com relação à reflexão para vocês, tá? E até fiz questão de que fosse a foto do livro, porque a foto do livro... Essa poesia aqui, acho. Isso, essa mesmo. E eu fiz questão de que fosse a foto do livro, né? Porque eu lembrei da professora Vânia, quando sempre dizia assim para nós, né, Luiz, que o papel, né, era tão bom pegar o papel, era tão bom, né, então eu já achei que ia ser muito frio digitar e mandar para o Gustavo colocar para vocês. Então, essa é a foto do livro mesmo, impresso. E aí, então, essa poesia eu escrevi para homenagear uma pessoa desse projeto, dessa escola. E eu acho que vocês vão conseguir responder aquelas reflexões ali e refletir bastante sobre essa escrita dessa poesia. Obrigado, Karen, pela tua fala. Não sei se alguns participantes têm algum comentário ou alguma pergunta para a professora. Pode ficar à vontade, pessoal. O pessoal está envergonhado, Karen. Nas Normal, duas primeiras, o pessoal conversou bastante nas primeiras falas. Ou estão cansados da jornada laboral do dia, né? Também pode ser também. É uma possibilidade. Estava de feriadinho hoje, Luiz, também? Não, nada de feriado. Eu trabalhei durante o dia. Feriado? Não, o Estado não teve feriado. O nosso anteciparam o feriado para hoje, de amanhã, né? Mas era a minha atividade hoje, de qualquer forma. Então, só pude ficar feliz por quem fez feriado, né? Sim, verdade. O município, né, sempre acaba fazendo, antecipando, mas o Estado acabou colocando junto com a data do dia do professor. O IFE, o pessoal também fez isso. O meu guri estava comentando que não teve feriado nem hoje, nem amanhã. Sim. Bom, eu agradeço novamente a professora Karen, né, por ter disponibilizado, né, um tempo para estar aqui conosco, né, em nome da professora Vânia, também te agradeço muito, Vânia, Karen, a tua participação. Infelizmente, hoje ela não pôde estar aqui presente, porque ela tinha uma atividade em Porto Alegre, então ela não conseguiu estar presente aqui nessa noite, mas te agradeço pela tua participação, por ter comentado um pouquinho da tua prática docente. É sempre muito importante a gente te ouvir,
né? Principalmente o trabalho que tu desenvolve dentro da escola, isso é sensacional. Porque para nós que não trabalhamos cotidianamente com a sala de aula, com os estudantes, ouvir práticas, né, com crianças, com adolescentes, principalmente falando sobre a temática da matriz africana, né, religião de matriz africana, é extremamente significativo para que a gente possa entrar em contato com essas práticas e começar a desenvolvê-las também nas nossas práticas, e não só em momentos pontuais, como geralmente acontece na maioria das escolas, lá na Semana da Consciência Negra, no mês de novembro. Então, que a gente possa incorporar e desenvolver diferentes práticas ao longo do ano, relacionadas ou não com as temáticas que estamos trabalhando, os conteúdos que estão sendo desenvolvidos. Então, te agradeço muito, agradeço a participação de todos nessa noite. Tá? Acho que foi disponibilizado ali no AVA também um material teórico para leitura também, né? Então, tá tudo certo. Não esqueçam de assinarem a lista de presença, tá, pessoal? Para computar aí a presença no dia de hoje. Novamente, grato, Karen. Obrigado, Luiz. Eu que agradeço. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada por pararem um minutinho dos dias de vocês. Eu sei que está todo mundo cansado essa hora já, né? Mas nós... Acredito que o pessoal seja, em sua maioria, da licenciatura, né, Luiz? E é isso, né? É essa a nossa luta diária, né? Nossa vida diária. Correr atrás e estar sempre querendo mais, né? A gente sempre quer mais. A gente tem sede desse saber e não interessa mesmo onde nem porquê, mas a gente sempre vai correr atrás, né? De fato, é isso mesmo, cara. Novamente grato, pessoal. Uma boa noite a todos e todas. Até a próxima. O próximo encontro, né, Gustavo, é na quinta, né? O próximo encontro é na quinta-feira. Certo. Novamente, muito obrigado. Boa noite. Obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigado a todos pela presença e boa noite.